Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso Versa Pod Videocast. E aqui com o apoio, patrocínio do nosso amigo Quintão, o Smooth, super saudável. Eu falava inclusive com a nossa super convidada hoje sobre essa delícia, que esse aqui é o Super Coffee, nosso sabor preferido. Mas Castilho, quem que nós temos hoje aqui presente? Hoje especial, hein? Muito legal. Aqui a gente tem uma alegria de receber essa querida que é a Luana Muttoni. Ela é bicampeão de fisiculturismo. Ela tem um livro que é O Segredo da Boa Forma. Ela também é professora de patinação no gelo lá do Faustão, aquele programa do Faustão. Sim, e acho que ela vai contar tudo isso e muito mais para nós, além de falar sobre bem-estar, sobre boa forma e sobre essa trajetória incrível de uma mulher que é inspiração para todo mundo, né? Luana, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso Pod Videocast. Nossa, eu que tenho que agradecer, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É muito importante a gente falar sobre saúde e bem-estar. Eu acho que o podcast está, assim, ficando cada vez melhor. E muito obrigada. Você é bicampeã de fisiculturismo? Isso mesmo, bicampeã. Bicampeã. 3 vezes campeã Renato, brasileira, você vê uma mulher tão bonita, não que a gente atrele uma coisa a outra, mas tem umas ela... perguntas para fazer para ela aqui, porque... Mas tem tem uma coisa que você falou que você não sabe. Eu tinha até esquecido dessa minha fase, mas tinha uma época que eu morei em Campinas e eu tava acho que no segundo colegial. Naquela época a gente estudava até meio-dia, depois da tarde eu ficava fazendo esporte. Eu sempre adorei esporte. Eu ficava no clube fazendo esporte até 9 horas da noite. Mas aí, eu lembro que teve alguma coisa que a família ganhou um passe de entrada grátis num ringue de patinação no gelo. Que foi um tempo que ficou no shopping lá de Campinas, que foram 3 ou 4 meses. E eu tinha aprendido já a patinar no gelo quando era menorzinho, acho que em Campos do Jordão, tinha lá no hotel, eu era muito pequenininho, mas chamou atenção, estava com as minhas irmãs que gostavam também, principalmente a Silvia que sempre gostava muito. Falei, vamos começar, vamos aproveitar já que é de graça, né? Vamos lá. E começamos a fazer, gostamos do negócio, e eu lembro que a gente patinava da 1 da tarde até umas 4, depois ia jogar bola, ou jogar tênis, basquete, enfim, aquela coisa toda. Mas a gente ficou durante 4 meses patinando no gelo. Eu aprendi a patinar no gelo. Era uma época que tinha até uma febre, o pessoal comprava umas capinhas, colocava em cima do patinho colorido e tal, etc. Era bem interessante. Sim. Bem interessante. Mas quando você falou, eu falei, nossa, então eu vou conversar aqui com a Luana sobre patinação no gelo. Pois é, que não é fácil, hein? Que é difícil, É difícil. Eu tentei algumas vezes, tem lá em Campos do Jordão aquele... O ice rink lá, né? Isso, aí era uma volta segurando naquele bastãozinho para poder... Sim. Dar uma volta, né? Você imagina isso num programa ao vivo, tô puxando da dança do gelo, com um cara de 2 metros de altura, eu tenho 1,58 m, né, o par perfeito, né, pra dançar no gelo e ir ao ar em 1 mês. E ele nunca patinar. A maioria dos participantes não eram atletas, então você tinha que fazer uma coreografia, eles tinham que patinar diferente de costa, fazer salto, fazer pirueta. E como é que você fez isso? Todo dia tinha aula? A gente tinha 1h30 no Projac, só que a gente ficava o dia inteiro depois do Projac treinando. Não tem milagre, não tem como. Mas não era todo dia? Todo dia, segunda a segunda. Direto? Direto. Aula intensa? Intensa. Aprendeu, né? Aprendeu. A gente olhou um pra cara do outro. Não vai dar. Eu falei, não vai dar 1h30 por dia. A gente vai ter que acelerar isso. Falei assim, vamos treinar o dia inteiro. Saiu. E ele topou. Pô, saiu. Saiu, a gente ficou em segundo, foi ótimo. Nossa. Tem agora acho que o Cirque du Soleil, que ele tem um espetáculo que é todo no gelo, né? Tá aqui no Brasil, inclusive, agora. Agora. Começou aqui em São Paulo, acho que começa dia 5 de julho. Agora é Cirque du Soleil Cristal, se não me engano. Então, agora toda vez que eu ver gelo, eu vou lembrar de você. Vai lembrar de mim. Sabe que eu, entrando no assunto do fisiculturismo, depois a gente volta a falar da patinação. Na pandemia, mano, eu fiz uma live com uma campeã também, eu esqueci o nome dela agora. Ela mora ainda em Orlando, marido também é da área de saúde, de fitness, etc.
E ela contou a história, que ela foi difícil e chegar, não sei o que, uma morena, muito simpática, inclusive, forte, etc. Bom, vou tentar resgatar aqui e lembrar o nome. Com certeza você deve conhecer. Vocês devem ser colegas aí. Eu acho que só que ela é por peso, né? Que você tem as categorias por peso. O fisiculturismo? Isso. Sim. Então... Então, são várias. No começo, há uns 15 anos atrás, quando eu comecei, eram 2 categorias no feminino. Hoje a gente tem biquíni, wellness, figure e physique. A gente tem 4. Explica pra gente, como é que é isso? Então, assim, muito tempo atrás, era o quê? Era fisiculturismo feminino e fitness. O fitness, ele é fitness coreográfico, que é quando eu comecei. O fitness coreográfico, você faz a parte física, né? Mostra o corpo e tal, tem as compulsórias, mas você tem a parte de coreografia, onde tem elementos de força, flexibilidade, sei lá, você faz pirueta, faz um monte de coisa lá. Então, você mostra a aptidão, fora a questão do corpo. E o fisiculturismo feminino, que era o primórdios, né, do fisiculturismo, só que feminino. Com o tempo, as federações foram adaptando e foram vendo que existem muitas pessoas com diferentes biotipos de corpo. Então, foi adaptando-se e aí criaram-se várias subcategorias, né? Então, você tem a biquíni, que é aquela bem magrinha. Você já vê já que é o estilo da pessoa. Não é que você fique magra e seca, você vai conseguir competir. A categoria é que te escolhe, não é você que escolhe. Aí você tem a figure, que é um pouco maior que a biquíni, que também trabalha-se tudo, o corpo todo. Aí você tem o Amas Physique, que é a última categoria que eu competi, onde você é bem mais forte, que ele leva já, assim, um pouco a lembrar com o fisiculturismo feminino. E o fitness, que também ainda está, mas decaiu muito com a entrada das outras categorias, que é o corpo mais a coreografia. Então tem para todo mundo. E tem o wellness, esqueci agora. Tem o wellness, que são as meninas com os pernão, glúteo bem avantajado. Que grandes mesmo. Não, elas são maiores embaixo, no membros inferiores. É o estilo brasileiro. Foi o Brasil que fez força para implementar essa categoria, porque no mundo todo não tem esse tipo de mulher, né? Entendi. E o Castilho que gosta muito de peso, musculação. Né? Eu gosto. Ó, o Castilho. Gosto. Não, já vi, ó. Tá vendo? Eu gosto, sim. Eu acho que é bom, né? É uma válvula de escape que a gente tem. Então, mas quando dá também, né? Para manter, até porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo massa muscular. Então, você tem que manter. Tem agora científico, né? Você perde, eu vi ontem, inclusive, acho que no Estadão, a partir dos 40 anos, você perde 1% por ano. Né? Então, se você não fizer nada, de 40 a 50, você perdeu 10% dos seus músculos. Você né? já está muita degradando coisa. sozinho. É você possível. perde colar, assim, você perde tudo. Na verdade, você perde a dignidade, né? Depois dos 40. Tem que cuidar, tem que fazer. Em contrapartida, eu também li, tem até eu gosto muito de todos os esportes, mas eu gosto muito de crossfit e de futebol. Tem podemos até convidar para vir aqui, né? O seu médico faz crossfit. E tem também aquele japonês que eu gosto muito também, daquela academia. E ele falou o seguinte, você consegue hoje, isso é científico, ganhar músculos. E, inclusive, ficando mais velho, você consegue ganhar músculo. Se você não fizer nada, você perde. Mas se você fizer um trabalho todo direcionado, acompanhamento, etc., que é o que você faz também, você fica mais velho e ganha músculos, né? Não vai perder músculos. Isso é verdade? Isso é super verdade. A musculação, ela te permite você ser bem sucedido até numa idade mais avançada. Inclusive, tem atletas de 70 anos, 80 anos competindo em um físico incrível, assim, que nem adolescente tem. Então, assim, a musculação, ela te permite isso. Você tem essa queda? Tem, mas se você faz tudo direito, você pode ganhar massa muscular, inclusive até entrar num âmbito competitivo. Mesmo que você não tenha feito isso desde a adolescência, desde a idade adulta. Então, a musculação, ela te permite isso. É muito legal isso na musculação. E a calistenia também é bom, né? Nossa, é maravilhoso. Tô fazendo, hein? Mas é difícil, hein, Tô Renato? adorando. Agora eu ia me Ali quebrar a tua inteira. força- Tô adorando. Não, porque você tem que ter muita força. Mas Não, se tô você é adorando. muito pesado, é difícil, né? É muito difícil. Eu, por exemplo, sou muito pesado. Eu tenho dificuldade em segurar, porque... Sexta-feira peguei a argola, virei ao contrário e voltei. Virei e voltei. E é uma coisa que eu gosto dos exercícios ginásticos. Eu tenho facilidade. Eu já não gosto muito do peso em si. Então, eu não sou fã da musculação. Mas eu gosto da calistenia, eu gosto do crossfit, todos os exercícios.
no CrossFit, os halteres, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas faço. Aliás, até vou fazer uma pergunta aqui para Luana. Tem algum jeito da gente não ter que fazer musculação e fazer outras atividades que compensem a musculação? Eu diria que tão superior quanto a musculação, não. Porque na musculação é a única modalidade que você trabalha hipertrofia, né? Assim, nesse âmbito, mas ele direcionado. Você faz CrossFit, trabalha os músculos? Trabalha, mas se você tem músculo deficiente, como que você vai melhorar? Você vai continuar melhorando os seus músculos fortes e os seus músculos deficientes vão ficar cada vez menores em relação aos maiores. Então, a musculação, ela te dá essa especificidade Completa. completa. E esses Então, exercícios- assim, é em relação a isso. Claro que se você não for fazer nenhum esporte, claro que você escolhe um esporte melhor, mas tão completo quanto a musculação não tem. Não, porque eu te ia perguntar sobre os exercícios passivos. Tem um aparelho na clínica da minha Maravilhoso. irmã, Adoro também. que é o semi-slim, que ele faz 30 mil contrações em meia hora. Equivale a 30 mil abdominais. E é científico mesmo, ele tem um nível de profundidade, mas não se compara, né? Claro, ao exercício Sim. mecânico que você mesmo faz. Mas também é alguma coisa que já... músculo. Dá músculo. Eletroestimulação Você pode utilizar no glúteo, no abdômen, só não pode usar na região do coração, né? Mas braço, perna. Choque? Não é choque, é um... eletroestimulação. E esse aperta? é bem... E dói, hein? Dói. Dói? Dói. Aperta? A eletroestimulação, ela manda um impulso nervoso para esses neurônios motores que vai realizar a contração do músculo de maneira passiva. Ou seja, você não está fazendo um movimento para fazer a contração. Ele manda o impulso e o músculo contrai. Então, é isso que o eletroestimulação ele faz. Um choque. É isso. É um choque. É um choque. É um choque. Bum, ele faz uma contração e solta. Mas em grande intensidade que mecanicamente você não faria. Então ele tem eficácia. Agora, Eu vejo os resultados aí das meninas que fazem abdômen, depois de algumas semanas dá resultado. eu sou muito a favor da eletroestimulação. Só que eu amo fazer eletroestimulação na musculação. Você imagina, você trabalhar a musculação com carga e você colocar o eletroestimulador no músculo que você está trabalhando. Você tem duas contrações, a passiva e a ativa. Nossa, você duplica. Você duplica. E aí você preserva a articulação, você pode até pegar mais pesado sem pegar tanto peso. Então você pega um pouco mais leve, categoria não, é peso médio, ali que você consegue fazer com conforto e usa eletroestimulação. Imagina também você usar em músculos deficientes, ou seja, que você tem mais dificuldade de conexão com aquele músculo, então você tem dificuldade de contração daquele músculo. Então você coloca ele durante o treino, supõe. Uma mulher que tem dificuldade de usar o glúteo durante o agachamento. Então, você coloca o eletroestimulador no glúteo, enquanto ela vai fazer agachamento, ela vai mandar um impulso maior, além de melhorar essa trilha neural, essa consciência do músculo dela vai melhorar, ela tem também uma ativação muito maior. Então, a eletroestimulação com musculação, eu sou muito fã. Nossa, é muito bom, então. É muito bom. É muito bom. Utiliza. Inclusive, Utiliza. tem gente que utiliza lá na parede pélvica para continência urinária. Sim, tem se usa mulheres muito. e homens que usam, porque é uma região que não, via de regra, não se trabalha na musculação, e com esse aparelho consegue criar ali uma força muscular para evitar um pouco a continência urinária. Sim, é maravilhoso esse trabalho, que ele age nas musculaturas profundas. Sim. Agora, Luana, eu queria saber como começou e quando começou tudo isso, né? A sua paixão pela musculação, como que você descobriu essa sua vocação? Bom, desde sempre eu só era louca do esporte. Então, desde pequena, eu pedia pra minha mãe, me coloca na escolinha de esporte, eu quero fazer tal coisa. E aí, teve uma vez que eu tive contato com a patinação, me apaixonei pela patinação. Já comecei querendo competir, porque eu adoro desafios, desde sempre. E aí, não deu certo com a patinação, porque ou eu morava nos Estados Unidos, porque pista de gelo no Brasil é um esporte que não vinha, né? Agora a gente tem centro de treinamento, mas na época não tinha. Ou eu ficava no Brasil e fazia faculdade, enfim. Aí eu decidi ficar no Brasil e aí falar assim, eu preciso não engordar, né? Falar assim, bem o português. Eu gosto de comer, preciso fazer uma atividade. Eu vou entrar na academia. Isso com 17 anos.
Aí comecei a treinar, e aí comecei a mudar meu corpo. No princípio era mais para um gasto calórico mesmo. Eu fazia todo tipo de aula. Fazia musculação, mas fazia aquelas aulas intermináveis de abdômen, de tudo. E aí depois eu vendo uma atleta, na academia tinha uma atleta do fitness, eu comecei a ver ela ensaiando, vendo a transformação do corpo dela, como que desenvolvia isso. Eu falei assim, quero tentar, mas nem sabia que eu tinha capacidade de. Eu falei, vamos ver, né? E aí contratei um personal lá que era especialista disso e assim foi. Foi assim, vamos, será que dá? Fiz 8 semanas de dieta, né? Já vinha num treinamento, estreiei, ganhei a primeira competição e eu falei assim, nossa, eu quero isso pra mim. Eu amei, porque não é você ganhar, é o trajeto. É a jornada que te dá fortaleza, você fica com a mente blindada, você fica fora de outras coisas que são distrações, como balada. Nessa idade tá todo mundo na balada, bebendo, usando drogas, e pra mim, isso aí não tinha muita importância. E aí eu vi isso um desafio pra minha vida. Então, eu até falo que a competição vai além de um corpo bonito. Isso aí, o corpo bonito, eu acho que é só a consequência. Mas o principal é o desafio. A sua mente fica muito mais direcionada até pro trabalho. E assim foi. Aí comecei, não parei. Fui competir por 13 anos consecutivos. Uau. E hoje você ainda patina? Sim, muito raramente ainda, porque... Por lazer. Mas agora exatamente. É lazer. Mas que não esquece mais, né? Começa a patinar, não esquece. Não esquece mesmo, é verdade. E você patina, você hoje é personal? Sim. E você ainda compete? Não, parei, já. Parou. Depois desses 13 anos... 13 anos. 13 anos competindo. Nossa. Chegou um momento que eu tava ali no ápice da minha carreira e eu tenho muito pé no chão com relação a isso. Não é só você estar no ápice. Você tem que se manter no ápice. E para isso, eu ia ter que estar num ambiente onde eu ia prejudicar mais a minha saúde. Entendi. Então, assim... Opa, tá na hora. Não dependia de eu treinar. Chega uma hora que você tá ali naquela peneira, do final, que você tá competindo com... Então, ali eu falei assim, não quero, porque não adianta 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai fazer carreira profissional ali no ápice, no último campeonato mais importante, que é o Olímpia, né? E você tem que se manter. Então, eu falei assim, isso estava me incomodando, sabe? Falei, não, eu quero ser mulher, não quero e chegar num nível que não seja reversível. Aí, isso começou a não fazer mais sentido para minha vida. Não começou mais a brilhar o olho. Aí, não tem mais paixão, não começa a brilhar o olho. Eu falei, E foi um processo. A última competição, eu falei assim, é a última. Não, eu ainda falei, não, vou entrar no off, vamos ver. Isso foi naturalmente acontecendo. Entendi. E eu sou muito feliz, né? Com todas as decisões. Mas é muito legal essa consciência, né? E é um esporte que tem data de validade, né? Assim, tem tempo, né, para acontecer. E acho que quem entrar talvez tenha que ter essa consciência, então, de que você... Ou não, a pessoa pode ir até... Mas como você falou, tem um momento em que o custo-benefício começa a pesar, né? Com a idade mesmo, né? Sim. Talvez. Agora, você foi pro Mr. Olímpia, né? Eu tive uma vez no Mr. Olímpia que eu até... Ele Castilho gostava? Eu gostei, então, mas era curiosidade de conhecer, né? E é o grande evento, né? Maravilhoso, não é só competição, é um show. É um show, muito bom. E você é personal de alta performance, né? Como que você... O que é? Qual é a diferença de um personal que treina mortais como nós e de alta performance? Boa pergunta. O geral, as pessoas acham que um personal de alta performance você vai trabalhar com atleta, mas não. Qual é a diferença? É que você vai focar na mente da pessoa. A diferença é essa. Ela vai carregar o peso que ela pode. Não é que ela vai... as pessoas, elas às vezes confundem a alta performance com muito pesado. Se mudou muito as técnicas de treinamento. Hoje não se precisa treinar tão pesado naquela maneira que você treinava-se antigamente. Então, alta performance para personal é lidar com a mente. Por quê? Lidar com o desafio, a pessoa ela vai ficar focada no treino. Então, toda hora eu tô ali, músculo esquerdo. Ou eu coloco
a mão aonde é o músculo certo que ela tem que sentir. Eu sempre uso muito a mente, que é a concentração da pessoa naquele músculo. E a gente sabe que cérebro e músculos não são separados. A gente é uma coisa só. Então, a partir do momento que você trabalha dessa maneira, a pessoa está num desafio. Ela está tendo que pensar muito. Ou seja, isso, para benefícios cerebrais, né, são muito bons. Falando em pessoas de alta performance, ela consegue exatamente os mesmos benefícios no trabalho. Uma pessoa que é focada, que está ali no desafio e tal, por mais que você não queira competir, mas você está todo dia querendo melhor. Você não está só dando um check na academia. Disciplina, né? Acho que a disciplina é que eu vejo todo mundo que tem assim, resultado, que tem uma disciplina. Assim, mesmo viajando, mesmo fora do... Mantém a dieta. Porque a gente sabe que tem que ter dieta, treino e um bom sono. Acho que isso É primordial. são os ingredientes, né, Quando Renato? você para pra depois, também é um sofrimento, né? Nem me fala, tô um mês então, parada, tô sofrendo agora. Um mês? Um mês. O que houve? Procedimentos estéticos. Ah, pronto. Então Tá dentro do Tá Renata, dentro, Renata tá dentro do Castilho. pacote. Doutora Renata Castilho, manda o Ricardo aqui, ó. Não tem como, né? Grande dermato. Luana, com relação vamos entrar num assunto mais, talvez, tenso agora, né? Com relação a esteroides, a gente sabe que isso é um assunto recorrente no meio, né? E você já tomou? Ou Sim. você... até porque ninguém não tem milagre, né? Você não tem como ter um corpo... Não, pra competição, não adianta. E assim, não é só o fisiculturismo. Engana-se quem pensa que é só o fisiculturismo. São todos os esportes de alto nível. Então, todos. Você pode imaginar, tem doping? Tem, mas eles fazem todo um desmame para não pegar no doping. Não adianta, esporte de alto nível não é saúde. Fato. É um esporte de alto nível. Então, sim, já tomei. Hoje em dia já tô bem menininha, aliás. Mas não adianta, você tem um objetivo, e aí bem acompanhado com médico. Hoje em dia tem médicos maravilhosos que fazem esse acompanhamento. Então, a gente está muito bem amparado nesse sentido. Mas sim, alto nível não é saúde. Porque hoje tem não para quem é atleta, né? Mas tem um mercado, uma coisa de bastidor, que tem muita gente que morrendo, inclusive, por tomar de forma aleatória, né? Esses esteroides e com a vontade de ficar forte. Você vai nessas academias que hoje também se proliferaram, o que é bom, mas tem muita gente tomando sem nenhuma responsabilidade, né? Sem acompanhamento. O que você tem a dizer a essas pessoas que estão nos vendo? Então, eu acredito que o ser humano, ele tem essa mentalidade da recompensa imediata. Ou seja, eu quero o resultado X agora. É igual a pessoa que vem na cirurgia plástica. Ela quer ficar magra, sentar na mesa de cirurgia e ficar magra. E a mesma coisa da pessoa que quer ficar forte. Ela quer ficar forte logo. Porque as pessoas não entendem que ela não vai fazer milagre. O anabolizante, ele não faz milagre. Se fosse assim, tá todo mundo gigante, né? Concorda? Então, é assim, eu falo que o anabolizante é apenas a cereja do bolo. Sabe, assim, apenas. Não é o seu foco principal. Só que as pessoas acabam ficando viciadas, né? É como qualquer outro tipo de droga. E aí a recompensa imediata, nossa, tô forte. Mas para de tomar para ver o que acontece. Quanto que ficou daquele músculo? É durante aquele tempo, né? Você tem um ganho maior, porque o anabolizante, o que ele faz? Ele faz com que a gente tem uma curva, né? A gente treina, então a gente tem depletação, a gente cataboliza. A gente descansa, né? Dorme, come, se alimenta, a gente anaboliza. Essa curva com o anabolizante do anabolismo é maior, porque a sua recuperação é mais rápida. Então, por isso que você consegue ganhos mais rápidos do que você natural, que se demoraria uma eternidade. Mas também é limitado. O nosso corpo, ele não consegue ganhar músculos assim tão rápido. Então, por mais que você tome anabolizante, você não vai ganhar, sei lá, 15, 20 quilos de músculo num ciclo só. Existe um limite, o nosso corpo tem um limite. Então, o que eu falaria? Eu falaria para trabalhar a mente primeiro. Acho que é o principal, porque muitas das nossas, das pessoas que elas começam a depositar emoções em troca de alguma recompensa, tem uma questão, né, mental, a pessoa se vê, sei lá, se vê fraca, se vê pequena, uma questão da autoestima. Então, assim, trabalhe a mente e trabalhe duro. O anabolizante não vai fazer milagre. Então,
procure um médico bom, né? Que te ampare nesse sentido, que é muito importante. Tudo bem, olha aí. Deixa eu aproveitar o tema. Sim. Vamos trazer aqui para a prática. Vamos ser da alta performance, vamos para a performance dos mortais, como você falou. Então, para os seus alunos, hoje tem toda uma discussão envolvendo aqui termogênicos, por exemplo, questão da creatina. Sim. Os seus alunos, você recomenda alguma coisa extra, além do treino não. forte, etc? Creatina, essas coisas? Whey? Não, porque, olha, antigamente eu até preparava atletas, pessoas, até os alunos eu prescrevia dieta, passava suplementação, mas era uma época que a gente não tinha nutricionista, a gente não tinha médico. Assim, anabolizante nunca passei, porque imagina você estar lidando com a saúde de alguém. Olha a responsabilidade que você pode... Você não sabe o que a pessoa tem, se a pessoa não tem esse conhecimento. Mas em relação à suplementação, eu já cheguei a passar. Hoje em dia, praticamente todos os meus alunos têm nutricionista e tem um médico do esporte. Então, eu ali não entro nessa questão, talvez em dúvidas, né? Eu faço assim, faço assado, como tá ali comigo todo dia, eu oriento, mas eu não prescrevo. Pensa, você tem uma pessoa que entende, estudou para aquilo, para que você vai entrar no meio? Você sabe que a pessoa sabe muito. Então, não prescrever não. Mas eu tô ali. Se tiver dúvida, eu tô ali amparando. Entendi. Aliás, um abraço para o Eduardo Hauen, meu grande amigo, médico do esporte, médico nutrólogo do Bração, que hoje é colunista da CBN. Ele tem aquele programa que era do Atala. Então agora sucedeu, ele todo dia 6h25 tá lá. Edu, grande abraço, meu vizinho. Você tem, né? Quem que te indica tudo? De suplemento? Uhum. Não, tá, mas eu não tomo. Não tomo nada. Mas eu também não tomo muita coisa. Te falar, se eu tomo whey protein... Whey é só uma vez ou outra, assim, quando dá tempo de comer. Aqui, olha, hoje, por exemplo, isso aqui a base é whey, né? Hoje, a única coisa que eu tomo é um comprimido de minoxidil para não cair cabelo. Maravilhoso, assim, de 1 miligrama só. Mas de resto, não tomei, não. Só faço eu como de tudo, gosto de fazer esporte, vambora. Eu atualmente não tomo nada, mas já tomei. Eu acho que a creatina eu sempre tomei, porque eu acho que ela tem um benefício de fato. Mas como eu tenho um probleminha de rim e tudo sobrecarrega o rim, então eu prefiro manter... Eu sei que tudo que nós precisamos tem nos alimentos. Então, como você bem disse aqui, eu acho que tendo um equilíbrio de sono, de treino, de alimentação, você consegue ter um equilíbrio começando pela mente, né? Mas eu acho que tudo de forma bem equilibrada. Então, mantendo isso, vai embora. Mas já tomei algumas coisas assim e aquela fase para experimentar, né? Há uns 20 anos eu tomei um anabolizante para ver o que dava, fiquei enlouquecido, não deu certo, você fica nervoso, você fica... não funcionou comigo aquilo não. Então, e depois também convivendo com o Paulo, né? Que é um abraço ao Paulo Musi, nosso amigo, né? Meu querido amigo. O Paulo também sempre me direcionou assim, olha, não toma, não pode, não é. E a gente vai aprendendo. Então, acho que é isso. Via de regra, é o equilíbrio. Como disse Aristóteles, o homem é aquilo que ele faz repetidamente. Se você faz coisas boas de forma repetida, com disciplina, você vai ter resultado. E o resultado acho que sempre é o bem-estar, né? E você que trabalha com bem-estar, sabe bem que tendo esse equilíbrio, né? Você acabou de falar assim, olha, você entrou numa coisa que é desafiadora, requer coragem, você foi, né? Ainda fisiculturista, né? Mas teve uma consciência que, a meu ver, raramente as pessoas têm, que é saber o momento, olha, eu tenho que parar aqui, ou eu fiz o máximo, porque todos nós, né, temos um ciclo, todos nós temos um ciclo em todas as áreas da nossa vida, de modo que você, por 13 anos, chegou no ápice, você foi bicampeã mundial, você tem história para contar, você tem que, assim, você é exemplo, é inspiração para tantas quantas pessoas estejam nos vendo nesse momento e mulheres que queiram ir para essa área, porque antigamente tinha ainda muito preconceito e você vem dessa época. Muito. Hoje, como você disse, não tinha nutricionista, hoje tem. Não tinha médico do esporte, hoje tem. Então, acho que evoluiu bastante. Não tinha nem internet, era aquelas revistas de música. Luana, Informa que... É isso. Schwarzenegger. Aliás, Schwarzenegger, vocês são aliás dessa sabe que época. a Luana foi capa de
centenas de revistas, né? E muitas muito famosa, muito. Você é um orgulho para o Brasil. Acho que nós temos aqui uma mulher com essa consciência. Deus abençoe sempre, muito. né? E claro que também a gente falou aqui de equilíbrio, mas é sempre Deus. É Deus, porque a partir. É Deus conduzindo. Quem tem Deus no coração e vive, né, na sua direção, faz tudo. Então você é um exemplo de que deu certo, de que tudo que você fez deu certo. Aliás, a nossa intuição não é nossa intuição, certo? É ele falando, ó, não é mais hora. Sim. Já acabou seu tempo ali, menina, vai. Sim. Vai ter outros propósitos pra você, é bem isso. Então, olha, uma alegria de receber você aqui e ouvir a sua história, né? Com essa serenidade, né, Renato? Porque tem gente que entra, só que não sai, sabe? Sim. Se perde no meio do caminho ou deixa que aquilo se tome conta, coloca aquilo como a única rácio da vida. E não, quando a gente tem consciência do que a gente... Olha aí, você hoje, uma profissional que reflete... Pé no chão. Pé no chão. É isso, Renato, é isso. Mas vou Parabéns. colocar uma questão aqui, porque teve uma... Eu até brinco, não tem coincidência, né? Para mim é Jesuscidência, né? Mas ontem eu fui na igreja, na Pura Fé, todos sabem que eu frequento, do Bruno Brito, que já esteve aqui com a gente, inclusive. Paulo Musi também, um abraço. E na hora que eu fui fazer um postzinho da celebração do culto de ontem, eu fui olhar e eu não sei se eu pedi para a Roberta, minha esposa, olhar. Falei, olha, amanhã eu vou estar com a Luana, né, e tal. Acho que foi isso, Aí a Roberta foi olhar, eu estava dirigindo, ela foi fazer o post do Bruno. Falou, nossa, é Luana, né? E falou teu sobrenome e tal. Falou, acho que ela está aqui, porque ela postou Pura Fé. Eu falei, não é possível. Aí fomos olhar e Jesuscidência, estávamos ontem no mesmo culto, na mesma igreja, uma igreja que ainda está começando, é grande, mas está começando. Mas são direcionamentos que Deus vai fazendo. E quando a gente fala em maturidade, né, aquele momento, está na hora de parar, está na hora de começar, está na hora de ouvir, está na hora de fazer. Eu sempre digo que isso aí é Deus que comanda. Não é intuição, Ele né? acima de tudo. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente fala que é intuição, mas o que é intuição? É o nosso contato com o eu maior, né? Então... E você sempre acreditou em Deus? Sempre. Mas eu falo que venho numa busca muito maior de 5 anos pra cá. E uma busca incansável, mas cada vez mais. Eu acho que quanto mais você procura, mais você tem vontade de saber. E a gente sabe que com ele, o caminho não é que é mais fácil. Né? Nunca vai ser mais fácil. Pelo contrário. Não, nem difícil. é mais difícil, porque a guerra é grande, mas você sabe que se você está indo em direção certa. Então isso já te dá mais paz e te dá tranquilidade, né? Você perde batalhas, mas não perde a guerra. Não, porque se você perdeu, não era pra você também. Então às vezes você ganhou. Sempre você ganha, eu falo. Agora, ou ele ganha. A fé é o elemento para você ficar firme numa guerra, né? Porque talvez a gente viva em estado de guerra e tem que ter resiliência. E isso a gente consegue com fé, sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. A gente já fez vários podcasts aqui do Versa, que nós oramos, né? Nos emocionamos, falamos sempre de Deus, enfim, pessoal que acompanha a gente sabe disso. E é uma alegria, né? Poder estar aqui. É uma alegria sempre poder falar de Deus. Eu acho que, né, nós temos que ter essa consciência de ser instrumento, né? Da palavra. Eu acho que ontem também eu fui na missa e ontem era sobre Pedro e Paulo, que são as bases, né, do cristianismo, né? E aí, de forma muito simples, Pedro falava Deus falou para Pedro que aquele era o Messias. E ele chegou perguntado, né? O Jesus foi perguntado quem ele era. O único que disse que ele era o Messias foi Pedro. E por essa razão, Pedro tem a conexão do céu com a terra e da terra com o céu. Por isso que São Pedro tem a chave do céu, né? E isso é para a gente mostrar que, muitas vezes, o Messias aparece de uma forma equivocada para a gente. Então é isso que a gente tem que estar atento e ter fé, como teve o São Pedro. E como a gente está falando aqui também de dieta, né? Falando aqui de esporte, de questão da musculação, enfim... Ontem, no culto, nós tivemos a questão do caldeirão. Lembra do caldeirão? Uhum. Então, eu não lembro qual foi a passagem, se foi Isaías, enfim, mas em determinado momento, um profeta disse, coloca o caldeirão para ferver e falou para alguém que estava lá, vai lá buscar legumes, coloca
coloca os legumes aqui no caldeirão. E o sujeito foi lá e não viu, simplesmente pegou o que ele achou primeiro e era uma erva, pelo que eu entendi, que não era saudável. E aí o profeta vem e diz, olha, isso aqui tá ruim, mas eu vou fazer ficar bom. Pegou farinha, colocou farinha, agora você pode servir, porque agora tá bom. Tô contando essa história porque, às vezes, né, quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente não crê em algo maior, se a gente não tem a fé que você colocou, se a gente não se entrega, a chance de sair errado é enorme. Então, foi a farinha que fez aquilo ser purificado? Não. Foi a fé e o poder de Deus? Foi. Que é o que pauta hoje a nossa vida, né? Conversávamos nos bastidores, eu conversei, aconteceu alguns milagres sábado passado ali comigo, aqui do lado, né, no prédio vizinho, mas é algo que a gente está sempre colocando. E nesse ponto, perguntar aqui para Luana, o que você acha que Deus tem para ti daqui para frente? Ai, muita coisa. eu tô escutando ele. Eu não sei qual que é a reta final, para ser sincero, porque acho que ele vai se revelando aos poucos. Mas eu tô procurando, né, ter mais intimidade com ele para ter mais sensibilidade de escutar, porque a gente, não é que ele não fala, né, que ele não te fala, mas a gente não tem tanta sensibilidade. Então, eu acredito que é falar dele. Eu acredito nisso. Agora, como vai ser isso, eu tô ainda nesse processo. Olha, não é por nada não, mas temos aqui uma pessoa que é influente, né? Muito. Estamos falando de Deus. E já que estamos falando disso, você acha que estamos aí no fim dos tempos? Acredito sim. Estamos sim. Então, vamos se salvar, né? Procurando isso. Vamos então, orar pra assim, isso, né? Vamos. você nunca viu tantas pessoas falando, né? Você consegue enxergar essa mudança? E tantas... Assim, você tem um grupo de pessoas muito fora disso e tem um grupo de pessoas muito dentro disso, né? Muito mais desenvolvendo isso. Então, assim... A gente tem todas as características, né, do fins do tempo, né, e da volta dele. Mas tem muita gente hoje com mais intensidade, né? Então, não é tão superficial, só falar, né? Guilherme tá aí, Guilherme? Guilherme tá por aí ou não? Onde você tava hoje, 6 horas da manhã, Guilherme? Hã? Tava num culto de homens, 5h45 da manhã. 5h45 Maravilhoso. da manhã. E já faz um bom tempo que ele está O Gui nesse grupo aí. tem um propósito forte, né? Fala, Forte. um homem que tem um coração de Deus, né? Como você vai falar que a pessoa não tá evoluindo na vida, né? Então... Isso. Mas estamos chegando no final, né, Castilho? Mas deixa eu perguntar. Infelizmente. Deixa eu perguntar para Luana, até agora vamos voltar aqui para uma questão do dia a dia mesmo, né? Da musculação. Você, então, hoje é personal de musculação. Isso. De musculação. Quanto tempo você recomendaria e qual a frequência para alguém que queira se manter em forma e que tenha passado dos 40? Então, tem que fazer musculação meia hora, 3 vezes a semana, 1 hora, 4 vezes a semana. Qual que seria a tua sugestão? Bom, vamos lá. Uma pessoa que tá sem músculo total e tá iniciando ou uma pessoa que já tem uma maturidade muscular? As duas possibilidades. Vamos nas duas. As duas. Por exemplo, imagina que a pessoa está iniciando. Então, no começo, ela pode treinar 3 vezes na semana, até ela ganhar uma maturidade muscular e aí treinar mais. Por quê? Porque você consegue dar mais especificidade no treino. Agora, uma manutenção, eu falo que no mínimo 4 vezes na semana. 3 vezes na semana não te dá o tempo suficiente para você dar aquela ruptura de fibra, sabe? De você machucar o músculo e aí você evoluir e ter hipertrofia. Não que você não tenha com 3 vezes na semana. Não estou falando isso, mas acredito que pelo menos 4. Essa é uma matéria no New York Times na sexta-feira. Olha só, lembrei disso agora. Questionando aquela questão de no pain, no gain. Né? Dizendo, olha, você não precisa fazer com tanta intensidade, porque a ciência está dizendo hoje que não é só a ruptura do músculo que vai fazer a hipertrofia. É isso mesmo? Tem várias questões, né, de ruptura. Claro que uma das principais, a gente tem 3 pilares da hipertrofia. Uma a gente monta assim um triângulo, uma base é tempo sob tensão, que seria o quê? A sobrecarga na musculatura. Depois a gente tem estresse metabólico, que é aquela ardência, sabe? Sim. E dano muscular, que é quando a gente alonga a musculatura, que a gente tem aquele peso com o alongamento da musculatura. Então, assim,
tendo esses 3 pilares, você consegue hipertrofia. Então, às vezes você não tem tanta sobrecarga, mas você tem os outros junto, você tem hipertrofia. Então, não só no pain no gain, você tem que ter uma composição ali no treino. Então, às vezes você tá com ele mais leve, aí você faz drop set e vai aquela queimação que você não consegue aguentar mais. Então, tem várias maneiras de você hipertrofiar o músculo, não necessariamente só pegando pesado. E aquela máxima de que eu terminei um treino, eu tenho que comer logo em seguida. Isso é verdade? Não tem necessidade. O importante é a sua alimentação durante o dia todo. Não vai ser uma alimentação que vai fazer você recuperar e regenerar. Você tem o dia inteiro se alimentando. Correr, dá músculos nas pernas? Dá sim. Não. Dá. Porque a gente tem, inclusive, os corredores têm uma panturrilha gigantesca. Então, assim, a gente tem 2 tipos de fibra muscular, tipo 1 e tipo 2. Então, tipo 1 é aquela de resistência, que seria na corrida, e tipo 2 é aquela da musculação, que ela fica maior. Então, com certeza dá hipertrofia. Só que, claro, né, você não vai pegar um corredor de longa distância, compara com um de curta distância. O de curta distância, por ter mais explosão, ele aciona mais a musculatura e mais o tipo de fibra tipo 2, que deixa maior. Então, depende da modalidade se você vai ter um tipo físico. E aí, se a pessoa faz musculação, ela vai o quê? Aumentar mais o tipo de fibra tipo 2, que é ela que dá volume maior. Entendi. E quanto tempo você pode ficar sem treinar para você não ter que voltar sofrendo tanto que a gente conversava aqui? Ai, não adianta. Você ficar uma semana sem treinar... Já perde o Já. ritmo. Não é que você perde. Num primeiro momento, você perde água e densidade. Então, não é que você perdeu massa muscular. Entendeu? Se você tá com alimentação, tudo, você não vai perder assim tão rápido. Então, tudo depende de como você leva a sua vida. Então, se você come bonitinho, não vai ter problema. Agora, se você não come, aí sim, com o tempo você vai perdendo. Mas esse choque inicial que você fala, nossa, tô menor, eu acho que perdi massa muscular, não. A gente não é tão rápido assim. É densidade, sabe? A densidade do músculo. Entendi. Que quando você faz um treino, já de uma semana voltou, você já sente o seu músculo diferente. E tá certo eu dizer que a musculação ela serve para não só deixar os seus músculos mais fortes, por consequência diminuir o risco de lesão, mas também você consegue performar melhor nos esportes em geral? Sim. A musculação, ela trabalha muito a sua mente. Então, pensa, você tá treinando, você tá pensando naquele músculo, você tá executando, você tá treinando sua mente. Ao mesmo tempo, eu falo que o cérebro da gente é um músculo. A gente está trabalhando o tempo inteiro. Se concentra na escápula, se concentra ali. Então, você está trabalhando. Então, ao mesmo tempo que você está focado ali, não só na parte muscular, mas na parte mental, você fica também nos outros esportes. E não só nos outros esportes, também no trabalho. Você tem alta performance em tudo na sua vida. Então, não é só o músculo que te ajuda nos outros esportes. Nem sempre você está com a cabeça treinando, você está com a cabeça nos músculos. Porque personal é um pouco psicólogo também, né? Com certeza. Imagina que você está ali. Eu, por exemplo, meu personal, já há mais de 15 anos, o Fábio, um abraço ao Fábio. A gente conversa muito. Então, durante o treino, passa tão rápido que a gente, é quase que uma automático, né? Uhum. Mas eu não penso tanto no músculo. Eu fico ali num bate-papo com ele para saber de tanta coisa. E isso é regra. Assim, porque a gente cria uma relação com o personal, né? Que é para além de uma amizade mesmo. Sim, não, e assim, a gente fala que personal sabe mais da vida do que o próprio psicólogo. É isso. Tem um aluno meu que falou assim, não vou, tô pagando não muito vai pra caro no meu terapia, psiquiatra. já tem o personal. Aí eu falo, pelo amor de Deus, volta pro psiquiatra. Mas porque como a gente tá todo dia com a pessoa ela chega feliz, ela chega triste, ela chega ansiosa. A gente tem que fazer uma leitura logo quando a pessoa chega. Eu faço uma leitura ali. Aquele ditado, treinar na força do ódio hoje. E aí você adapta o treino também. Então, se a pessoa tá com raiva e você vê que ela tá com força, você vai fazer um treino com mais explosão. Você vê que ela tá cansada, ela não dormiu bem, você vê que ela tá com a energia mais baixa, você vai fazer um outro tipo de treino. Então, fazer uma leitura dessa pessoa é muito importante, porque não é todo dia que você vai estar igual e não é todo treino que vai ser igual. Então... Por isso que eu digo que o personal realmente não é um trabalho só de... Complexo. Não é complexo.
É complexo, porque como é uma rotina, você entra na rotina da pessoa, né? Sim. Então, parabéns aos personagens aí, que não é uma tarefa fácil. Inteligência artificial não substituirá os É personal isso que eu trainers. ia perguntar, Renato. Será São que tem personal multidisciplinares. robô? Não, não tem, difícil, né? hein? Não tem. Não, vai ter, mas eu acho que não vai ser a regra. Né? Porque são multidisciplinares, olha quanta Sim, coisa. sim. Não vai gerar empatia, né? Porque Não. você já vê a pessoa, você fala, o que a pessoa tá? Às vezes a pessoa não pode nem falar do assunto, mas você já sente que aconteceu alguma coisa, às vezes a pessoa não quer falar, mas aí você já faz uma leitura, fala umas besteiras pra pessoa, né? Deixa o clima mais leve, porque no final das contas você quer que a pessoa saia melhor do que ela chegou, né? Então, Luana, só mais uma última pergunta que agora eu lembrei. Hoje tem muito profissional, né? Muita gente fazendo educação física para ser personal. Vale a pena? vale muito a pena. Eu sou apaixonada por isso. Sou apaixonada pelo que eu faço. Assim, me fala, quer fazer outra coisa? Não. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escritório na empresa da minha família. E eu larguei tudo e falei, não, é isso que eu quero viver. A recompensa de você ver a pessoa sair melhor, né, de você estar contribuindo com a saúde da pessoa, eu falo que não tem retorno melhor, assim. E, claro, você ganha em relação... Você acorda todo dia motivado. Porque meu dia é todo dia é dia diferente. Eu dou risada, eu me divirto. E cada história que você escuta, assim... E a pessoa acaba levando para assim, nossa, eu tô melhor, obrigada. Minha autoestima melhorou, tô me sentindo melhor. Não é obrigatório ter o diploma para ser personal? É obrigatório. Sim. Tem que ser, acho que é bacharel, né? Não sei qual é o nível que tem licenciatura, mas tem que fazer educação física, Renato. Ele tem que ser um profissional habilitado em educação física para poder ser personal, que é uma das especialidades, né? Do educador físico. Mas isso no Brasil. Fora, Estados Unidos, Europa, é livre. certificação. Certificação. É mais simples, bem mais simples. E eu fiz a certificação nos Estados Unidos, eu amei. Porque ela é direcionada para deficiências musculares. Ali tem muito a base da fisioterapia, assim. De você olhar a pessoa e falar, nossa, a pessoa precisa melhorar isso, aquilo. Então, assim, é muito específico. Olha isso. Tem que ter essa competência mesmo, né? Porque você está trabalhando com o músculo e com os ossos, né? E saúde, né? E saúde. Você não adianta colocar a pessoa numa máquina, sendo que a pessoa não tem força ali para desenvolver. Ela precisa ter consciência, saber que aquele músculo está mais fraco. E aí... Sabe que eu tenho muita força. Não que... Acho que não sei se é genética também. Mas eu puxava naquela máquina de costas, por exemplo, eu boto todo o peso. Zerava. Né? Não é bom, né? Porque você tá indo... Contrário a uma coisa que... Não precisa tudo. Você tem que treinar de acordo com... Você zerava? Zerava, Renato. Não, eu zero aquelas de perna. Que eu não sei o nome de nada, né? Mas tem aquela que você... Não, mas como é que chama? Leg press? Leg press. Não, leg press eu chego perto. Mas, eu não zerava. Você fala, você faz um chaveco no personal. Aquela de assim, Adutora. Ah, sim. Adutora e a outra... Abdutora, olha. Essas duas eu zero. Nossa, aquilo não é fácil. Maravilhoso fazer no glúteo. Gostei. Talvez porque eu você joga futebol, eu saltei de cavalo um tempo. Fiz tudo quanto é esporte. Isso ajudou. Mas as duas... E aquela também que você deita e sobe... Né? Sim, a mesa flexora. Agora, dizem, não sei, Luana, que o melhor é o agachamento. Né? O melhor exercício para perna e glúteo é o agachamento. Então, né? sabe que eu discordo? Não existe melhor exercício. Existe qual é o melhor para você. Tem pessoas que não conseguem fazer o agachamento direito, que tem perda de flexibilidade, tem dor nas costas, então não vai ser o melhor. O melhor é aquele que você consegue fazer com maior eficiência. E então, você Renato, o melhor para você é o... Adutor e abdutor? Não, que você tem que colocar a pessoa a fazer vários exercícios, inclusive o agachamento, que é muito bom, porque ele é muito articular. Então, você trabalha o corpo todo ali. Mas não necessariamente é o melhor exercício. Todo mundo me pergunta, é o melhor exercício e tal? Não, eu falo, calma, vamos lá. O que eu mais tento fugir da academia era o dia da perna. Sabe? A perna, não precisa, perna não precisa. Olha, venha para o treino do Arthur de sábado de manhã. Você pode ficar uma semana que você não vai precisar fazer perna, porque faz tudo ali. Ixi. Sábado passado, Arthur. Não vai mesmo que não vai andar depois. No CrossFit, domingo em casa ninguém levantava. Ai, é tão bom. Aliás, treino bom é esse, né, Luana? É o treino que você tá com dor. Mas eu gosto. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. É a dor gostosa. Que é chata. Enfim, tem a dor do esporte e a dor, né, que não é do esporte. Enfim, a dor da lesão. Sim.
da lesão não dá. Ele já sai com as costas assim, todo... É aguda, enfim. Mas é isso. Então, tivemos aqui a Luana. Uma alegria, um bate-papo muito bom. Acho que muita gente... Eu ia falar sobre o nome dela, mas passa. Luana Mutoni. Mutoni. Luana Mutoni. Isso. Italiano. Italiano. Italiano, claro. Então, Luana Mutoni. Muito mesmo. Obrigado, foi uma grande alegria. Espero que você possa voltar outro dia pra gente... Vamos terminar com uma oração? Vamos Vamos lá. Vamos lá. Coisa boa, Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, a gente quer agradecer esse momento e pedir que o Senhor nos dê sabedoria, especialmente para a Luana, que tem tanta coisa pela frente, tanta responsabilidade, tanta coisa para ensinar, além de personal também, é, entre aspas, psicóloga. E que o Senhor abençoe esse Versa Podcast, que nós possamos continuar aqui no nosso trabalho, no seu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Vou Obrigado. chorar aqui. Obrigado, Luana. Obrigada a vocês. Renato, Muito obrigada, que obrigado a honra. todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Versa Podcast.